Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Estamos começando o capítulo 10 do Evangelho e dando aqui continuidade, nós já meditamos os primeiros 4 versículos deste capítulo, no nosso último encontro, e agora vamos retomar do versículo 5. Então, quem estiver acompanhando com a sua Bíblia, então estamos São Mateus capítulo 10, versículo 5. Então vamos rapidamente, só para também recordarmos um pouco daquilo que nós vimos, vamos fazer uma breve introdução, tanto sobre o capítulo e de uma forma geral, o capítulo 10, quanto dos primeiros versículos que nós vimos no nosso último encontro. Estou compartilhando aqui a tela, não sei se vai estar legível, tá? Assim, para ler no celular, mas eu vou disponibilizar no grupo, tá? Esse trechinho aqui que nós fizemos, para nos auxiliar no nosso estudo. E então, só para a gente fazer a nossa introdução, Então, estamos no capítulo 10, que é chamado tanto de o sermão missionário como o discurso apostólico. Então, normalmente quando a gente pega algum comentário, algum estudo, então os comentaristas, eles intitulam este capítulo com estes títulos, ou de sermão missionário ou de discurso apostólico. Este é o segundo maior discurso de Cristo narrado por Mateus. O maior é o que nós já vimos, que é o Sermão da Montanha. Jesus escolhe 12 apóstolos, lhes dá uma instrução e os envia aos vilarejos próximos da Galileia, encarregados de proclamar que o reino do céu está próximo. Ele confere aos 12 o mesmo poder de cura e exorcismo que ele mesmo já havia demonstrado no início do seu ministério. Então, como nós estudávamos, tanto no capítulo 8 quanto no 9, então Jesus fazendo as curas, curando os enfermos e também expulsando os demônios. Então, aquele mesmo poder com que Jesus operava esses prodígios, ele confere aos 12. O Senhor Jesus, depois de ter orado ao Pai, chamando a si os que ele quis, elegeu 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar o reino de Deus. A estes apóstolos, constituiu-os em colégio ou um grupo estável e deu-lhes como chefe a Pedro, escolhido de entre eles. Então vejam, o fundamental de nós estudarmos com profundidade esse capítulo 10 é porque aqui Jesus instrui os 12. Mas nós sabemos que quando Jesus institui os 12 apóstolos, na verdade ele está instituindo a igreja. Então, estas orientações que Jesus vai passar para eles, na verdade é como que Jesus estivesse passando para toda a igreja. Então, por isso que ele é esse capítulo, claro, todo o evangelho, ele é fundamental, mas aqui tem essa questão um pouco mais profunda, porque na verdade isso que nós vamos meditar, que Jesus instruiu os apóstolos, na verdade ele vai estar instruindo toda a igreja. Enviou-os primeiro aos filhos de Israel e depois a todos os povos, para que, participando do seu poder,
fizessem de todas as gentes discípulos seus e as santificassem e governassem. E deste modo propagassem e apacentassem a igreja, servindo-a sob a direção do Senhor todos os dias até o fim dos tempos. No dia de Pentecostes foram plenamente confirmados nesta missão, segundo a promessa do Senhor. Recebereis a força do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E os apóstolos, pregando por toda a parte o Evangelho, recebido pelos ouvintes, graças à ação do Espírito Santo, reúnem a Igreja Universal que o Senhor fundou sobre os apóstolos e levantou sobre o bem-aventurado Pedro, seu chefe, sendo Jesus Cristo a suma pedra angular. Então este trecho nós tiramos da Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, chamada de Lumen Gentium, no número 19. O termo grego apóstolo significa aquele que é enviado e investido da autoridade de quem os enviou. Então aqui não se trata apenas, de um enviado apenas, mas é um enviado que está investido da mesma autoridade, ou seja, do mesmo poder de quem os enviou. Por isso que Jesus concede aos 12 o mesmo poder, a mesma força com que ele mesmo operava os milagres. Então os apóstolos, eles não são apenas enviados, mas são realmente investidos da autoridade de Jesus. Como nós vemos no Evangelho de São Lucas escreve, dizendo Jesus, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. Jesus escolhe 12 patriarcas como os 12 filhos de Israel, no Antigo Testamento, para levar sua missão adiante. Ao fazer isso, ele faz da igreja não apenas uma Israel restaurada, mas um novo povo, cuja descendência não se dá de maneira carnal, mas sim espiritual. Isso aqui é muito importante, gente, porque esse último trecho aqui, Porque, na verdade, o nosso Senhor, ele não apenas restaurou o povo de Israel, mas ele coloca um novo princípio. Porque o povo de Israel, eles acreditavam apenas no fato da sua descendência natural. Então, como eles já nasciam judeus, então isso já era a prova de que eles eram escolhidos. Então, para eles isso bastava. Com Jesus, o que acontece? Fazer parte do povo eleito não é mais uma questão de descendência nesse sentido carnal, ou seja, de geração. Então, porque a pessoa nasce de pais judeus, ela já faz parte do povo de Deus. Não. Agora, com nosso Senhor, a formação, a geração do povo eleito, ela se dá pela fé. Então aqui há uma mudança substancial. Então não é que Jesus apenas reformou, como que, digamos assim, o povo judeu caminhava de uma forma e com Cristo passou a caminhar de outra, mas seguindo os mesmos preceitos. Não, aqui há uma mudança substancial. O povo eleito, a raça escolhida, passa a ser não mais por uma geração carnal, como eles entendiam, mas por uma geração espiritual. Ela se dá mediante a fé. Todo aquele que crê e for batizado será
salvo. Então a salvação vem agora a partir de Cristo, pelo batismo, pelos sacramentos e pela fé. Então todo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador, então este terá as portas do céu a ele abertas. Então, gente, feito essa introdução, então vamos começar a meditar os textos, né? Então, o primeiro trecho que nós vamos meditar nesta noite é dos versículos 5 a 8. A estes 12 enviou Jesus, depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Então, aqui Jesus vai dar as instruções e eles vão partir. Não vades agora para entre os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, anunciai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Dai de graça o que de graça recebestes. Como toda manifestação do Espírito, conforme disse o apóstolo, é dada para a utilidade da igreja, depois de conceder o poder aos apóstolos, envia-os a exercê-lo para a utilidade dos outros, conforme as palavras. A estes 12 enviou Jesus. Então, Jesus aqui comunica, né, o seu poder, a sua autoridade, para que os apóstolos pudessem servir a igreja. Então, tudo aquilo que Deus nos dá, os seus dons, as suas bênçãos, as suas graças, não é para nós mesmos, né? Mas é para que, por meio deles, nós possamos servir ao próximo. Então, colocar os nossos dons a serviço dos nossos irmãos e irmãs. Então, é para isso que Deus nos concede as bênçãos e as graças. Então, tudo aquilo que Deus nos deu e Deus nos dá, em última instância, e primeiríssimo, né, lugar, é para que nós, com eles, possamos servir os nossos irmãos e irmãs. Observai a oportunidade da missão. Envia-os logo depois que o viram ressuscitar o morto, comandar o mar e fazer outras coisas semelhantes. E depois de lhes ter dado, por palavras e por obras, prova suficiente do seu poder. Então, esse poder que Jesus entrega aos apóstolos não é um poder assim imaginário, que os apóstolos não sabiam o que era. Sim, os apóstolos, eles tinham ideia daquilo que Jesus estava transferindo para eles. O poder. Eles viram este poder em ação. Eles testemunharam os milagres. E o último, né, que nós vimos foi realmente a ressurreição. Né? Então, eles tinham ideia clara do tamanho da autoridade da qual eles estavam sendo revestidos, né? E do peso, né, que aquilo tinha para eles. Ao enviá-los, ensina-lhes aonde devem ir, o que devem pregar e o que devem fazer. Primeiro, ensina-os aonde devem ir, dizendo: não vades agora para entre os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos. Ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este preceito de ir primeiro resgatar as ovelhas perdidas de Israel não é contrário ao que lhes dá mais tarde. E depois ensinai todas as gentes.
pois o primeiro foi dado antes e o segundo depois da ressurreição. Convinha que o advento de Cristo fosse anunciado primeiro aos judeus, a fim de que não tivessem desculpas por tê-lo rejeitado, dizendo que o Senhor enviara os seus apóstolos para os samaritanos e para os gentios. Então, Jesus, primeiro motivo, primeira razão pela qual Jesus manda os apóstolos primeiro pregar aos judeus, é justamente para que os judeus não tivessem desculpas. Falar, não, nós não nos convertemos, nós não aceitamos a Jesus, porque aqueles aos quais ele escolheu não nos pregou. Pregou, foi lá pregar para os samaritanos, para os gentios, mas a nós não. Então Jesus começa pela sua casa, pelo seu povo. Também envia-os primeiramente aos judeus para que se exercitassem na Judéia como em uma escola e aprendessem a lutar contra a terra inteira, exercitando-os como a frágeis passarinhos que se preparam a voar. Então, Jesus sabia das dificuldades que todo aquele que se põe a pregar o evangelho terá de enfrentar. Então, Jesus também manda que os 12 comecem a pregar por Israel, porque seria o caminho mais fácil. Então, com os israelitas seria como que o treino, né? Para que depois, aí mais tarde, eles pudessem sim de fato pregar para os gentios, para aqueles que não conheciam nada da revelação. Né? Então, só para a gente ter um exemplo. Então, os judeus já tinham certo, né, por exemplo, a observância dos 10 mandamentos. Eles sabiam que Deus tinha dado os 10 mandamentos. Né? Então, aqui os apóstolos não precisariam começar a pregar o básico. Né? Agora, para os gentios, sim. Os gentios, por exemplo, acreditavam em vários deuses, então os apóstolos também teriam que ensinar sobre isso. Enquanto aos judeus, não. Os judeus já tinham a revelação escrita, né? A Torá, os profetas. Então agora o que os apóstolos precisavam pregar? O reino de Deus estava ali se manifestando, ou seja, o caminho estava mais fácil. Né? Então, com as objeções que naturalmente aconteceriam, né? Então os questionamentos, as perguntas, então seria como que ali um treinamento para os 12, para que eles depois, treinados, né, já acostumados com as contradições, estivessem mais preparados para poder evangelizar os gentios e os samaritanos. Ou então ainda, Jesus quis primeiro ser anunciado apenas aos judeus e somente depois aos gentios, para que a pregação do Redentor, rejeitado pelos seus, fosse em seguida dirigida aos gentios como a estrangeiros. Havia, entretanto, entre os judeus, muitos que deveriam ser chamados, como havia entre os gentios, aqueles que não deveriam ter parte nesta vocação, nem mereciam a graça da regeneração, sem porém merecerem um julgamento mais severo por seu desprezo pela pregação. Então nós vimos claramente nos Atos dos Apóstolos que os 12, depois de Pentecostes, o local de pregação deles é Jerusalém, é em Israel. Mas eles são forçados a saírem de Israel justamente por causa da perseguição dos judeus. Então a ida dos 12 pregar a todo um povo, a todo mundo, evidentemente que parte do mandamento de Cristo, mas também parte da rejeição de Israel. Israel rejeitou os apóstolos. Eles foram rejeitados por Jerusalém, pelos chefes do templo. Por isso que
a sede da nossa igreja é em Roma, não em Jerusalém, por causa da rejeição dos judeus. A eleição da lei deveria ter o privilégio do evangelho, e o crime de Israel deveria ter menos desculpas, pois ele tinha sido advertido com maior diligência. Então, é evidente que a pregação do evangelho deveria começar por onde o povo que esperava o Messias. Então, eles tinham que ser, né, digamos assim, os primeiros a receberem a boa nova do evangelho, porque eram eles que ansiavam, esperavam pelo Messias. Também para que não pensassem que Cristo nutria algum ódio por eles, por lhe terem ultrajado e dito que estava possesso pelo demônio, né? Então, nós vimos isso, né, nos nossos últimos encontros, que Jesus foi rejeitado, e até esse ponto de dizer que Jesus, o poder que Jesus tinha vinha dos demônios. Então, para que eles também não tivessem essa desculpa, ah não, Jesus nos rejeitou porque nós nos ofendemos, né? Então, Jesus faz questão, ele mesmo, de dizer aos 12, olha, comecem por Israel. Por mais que tenham me rejeitado, mas eu quero que comecem por aqui. Primeiro empenha-se em corrigi-los, corrigir o povo de Israel, proibindo aos discípulos qualquer outro ministério, enviando-lhes como médicos e doutores. Não somente proíbe-os de anunciar o evangelho a outros, antes dos judeus, mas também que viajassem pelos caminhos que conduziriam aos gentios. Então disse Jesus, né? Não vades agora para entre os gentios. E porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, embora mais fáceis de converter à fé, não permite aos seus discípulos anunciar-lhes o evangelho antes de pregar aos judeus. Nem entreis nas cidades dos samaritanos. Os samaritanos eram aqueles gentios que o rei da Assíria deixou na terra de Israel, depois de levar seus habitantes para o cativeiro. Sob a pressão dos perigos a que foram expostos, converteram-se ao judaísmo, circuncidaram-se e admitiram os 5 livros de Moisés, e rejeitaram com horror todo o resto, ou seja, os profetas, né, tudo. Eles só guardaram a Torá. E mesmo assim, com o passar do tempo, os samaritanos foram ali introduzindo interpretações que, mais do que interpretavam, mudavam ali o sentido, né, da lei que Deus tinha dado. E porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, embora mais fáceis de converter à fé, não permite aos seus discípulos, né, anunciar do que antes os próprios judeus. Então vejam, os samaritanos, a origem deles, eles eram os israelitas das 10 tribos do norte. Então, com a morte de Salomão, então houve ali um racha em Israel. Então, ficaram as 2 tribos do sul, né, Judá e Benjamim, de um lado, e as outras 10 tribos do norte separadas. E aí, como o rei das tribos do norte não queria que o povo fosse a Jerusalém, porque Jerusalém fazia parte do reino do sul, então os israelitas do norte começaram a inventar cultos e depois começaram a adorar falsos deuses, enfim. Então foi havendo ali um desvirtuamento da religião, né, a tal ponto que, por exemplo, quando Jesus encontra com a samaritana, né, lá no poço, então Jesus fala para ela que ela tem 5 maridos. O que são esses 5 maridos? São 5 deuses. Então eles adoravam
outras divindades, né? Então, por isso que havia essa rixa entre eles, porque para o judeu, o samaritano era quem? Era um apóstata, era um povo que abandonou a verdadeira fé. Então, em um certo sentido, era pior do que os gentios, né? Porque os gentios não adoravam o verdadeiro Deus porque não tinham recebido a lei. Enquanto que os samaritanos tinham recebido a lei, mas mesmo assim adoravam falsos deuses, né? Então, por isso que havia essa rixa, né? Para usar uma palavra aqui mais forte, né? Impedindo seus discípulos de ir aos samaritanos e enviando-os aos filhos de Israel, que chama de ovelhas que perecem, e não de ovelhas que se separaram, busca assim por todos os meios perdoá-los e atrair seus corações, né? Então, vocês vejam que Nosso Senhor tentou realmente a todo custo converter os judeus. Os milagres, os prodígios, as curas que Jesus realizou foram todos para tentar converter o coração dos judeus. Nós vemos claramente isso, que Jesus aproveitava cada ocasião que ele estava junto ali com o povo judeu para tentar converter os seus corações. E ele reforça isso, né, deixando bem claro com essa ordem para os 12: comecem pela casa de Israel. Em sentido metafórico, Jesus ordena-nos, a nós que usamos o nome de cristãos, que não sigamos o caminho dos gentios, nem os erros dos heréticos, de modo que separemos também nossa vida daqueles daqueles que estamos separados pela religião. Então, Jesus também manda os 12 começar pelos judeus porque eram aqueles que comungavam da mesma religião, né? Dos mesmos valores, portanto. Então, sempre a nossa primeira pregação, primeiro ensinamento, deve partir daqueles que nos são mais próximos, daqueles que de alguma forma acreditam em Jesus, né? Então são por esses que a gente tem que começar. Para aqueles que tinham a vida até de praticava fé, né, participavam da missa, que por alguma razão estão afastados, então são por esses que nós devemos começar. Outras pessoas que também são cristãs, mas não seguem a Igreja Católica, então essas também nós podemos depois, né, passar também a evangelizar, enfim, né? Então aqui, né, Jesus também, de uma forma pedagógica, podemos colocar assim, ele nos ensina como nós devemos progredir na pregação. A gente começa primeiro pelos mais próximos a nós, até que a gente chegue a pessoas que são mais distantes, pessoas que têm outros valores e até mesmo outra religião. Depois de os ter ensinado aonde ir, diz o que devem pregar. Pondo-vos a caminho, anunciai que está próximo o reino dos céus. Aqui diz que se aproxima o reino dos céus pela fé que nos é dada no Criador invisível, não por o movimento dos elementos visíveis. Com razão, chamam-se santos do céu os que possuem a Deus pela fé e são amados pela caridade. Vede a grandeza do mistério, vede a dignidade dos apóstolos. Não lhes ordena que anunciem coisas sensíveis, como a Moisés e aos profetas, mas coisas novas e inesperadas. Esses anunciaram bens terrestres. Os apóstolos anunciam o reino dos céus e todos os bens que este contém. Então vejam que maravilha, não é? A boa nova, né, que os apóstolos vão anunciar não são bens materiais, não são nada deste mundo, não. Eles vão pregar o reino de Deus, que
que o reino dos céus está próximo de nós. Ou seja, nós podemos aqui na terra, pela fé, já tomar de alguma forma posse do reino dos céus. Esse estar perto é isso, ele está acessível, né? Então, por exemplo, né, aqui a tela do meu computador, ela está perto de mim, ou seja, então ela está acessível, eu posso tocá-la. Você que está aí acompanhando com seu smartphone, seu celular, ele está perto de você, ou seja, ele está acessível. Você pode tocá-lo, você pode pegá-lo, você pode usá-lo, manuseá-lo. Então, o reino dos céus está perto de nós, é isso. Ele está ao nosso alcance. Já agora eu posso tomar posse do reino dos céus. Eu já nessa vida posso viver como alguém que vai viver o reino dos céus. E eu já posso tomar posse desses bens. Já aqui. Olha aqui, por isso que o evangelho é boa nova. Por isso que ele é uma novidade. Que até então era totalmente desconhecido. Os judeus não pregavam que os bens espirituais estavam acessíveis já a nós aqui. Nenhuma outra religião pregava isso. Agora, com a encarnação, com a vinda de Jesus, então, Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Então, o reino dos céus veio até nós. E com a vinda de Cristo, ele se fez próximo, ele se fez perto, ou seja, ele se fez acessível. Então, isto é a grandeza da pregação do Evangelho, né? Pregar que o reino dos céus está próximo, que a gente pode já agora tomar posse dele. Cristo atrelou milagres aos santos pregadores, para que essa virtude desse crédito às palavras, e que uma pregação nova fosse acompanhada de obras novas. Por isso segue-se: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios. Ou seja, por que os apóstolos faziam isso? Porque como o reino dos céus está próximo, ou seja, está acessível, então eles já tomaram posse dos bens espirituais, e porque estão em posse deles, eles podem operar milagres e prodígios. Eles podem curar, eles podem expulsar os demônios. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo, né? Está acessível. Para que acreditassem naqueles homens rústicos, sem ciência, iletrados, sem eloquência, que prometiam o reino dos céus, foi-lhes dado o poder de fazer milagres, a fim de que a grandeza dos sinais fosse uma prova da grandeza das promessas. Ou seja, para confirmar que de fato o reino dos céus está próximo, então os apóstolos operavam milagres, para que a coisa fosse visível, né? O reino dos céus estivesse tão próximo que eles podiam ver com os olhos. Eles podiam testemunhar mediante os sentidos. Olha que maravilha, né? O Senhor comunica todo o seu poder e toda a sua virtude aos apóstolos, a fim de que aqueles que tinham sido criados à imagem de Adão e à semelhança de Deus, recebessem agora a semelhança perfeita com Cristo, e pudessem curar com essa participação no poder do Senhor todos os males que o instinto de Satanás havia introduzido no corpo de Adão. Então, para mostrar que o poder de Deus estava realmente no meio de nós, e que esse poder é divino, é um poder capaz de curar tudo o mal que veio até nós mediante o pecado. Não há nenhum male nesta terra que não possa ser remediado, curado pelo poder de Deus. Esses milagres foram necessários no início da igreja, a fim de que a fé dos crentes crescesse, e deveria ser alimentada com milagres. Então, realmente, ali para que o testemunho da pregação fosse mais forte, então ali Deus concedeu
aos apóstolos, né, o seu poder de uma maneira extraordinária, para que fosse, mediante os sinais que eles realizavam, mais fácil converter o coração, tanto dos judeus quanto dos gentios. Depois, porém, pararam de ocorrer quando a reverência pela fé las trouxe por todos os lugares. Se ocorreram depois, não foram em tal número. Por quê? Porque como a fé já estava ali estabelecida, então já não havia a necessidade de Deus operar tantos milagres. Por quê? Porque a fé já estava disseminada, entendeu? Então, às vezes a gente vê esses questionamentos, né? Ah, mas por que que lá no início é descrito que os apóstolos faziam tanto milagres e hoje não se tem tantos? Porque hoje não é mais necessário. Por quê? Porque a pregação já foi realizada, né? Então, hoje nós temos aqui disponível, acessível a todos nós, a Sagrada Escritura, a Bíblia. Então, praticamente desde criança nós já sabemos quem é Jesus, não é verdade? Então nós já temos, podemos até dizer, né, já nascemos até com a fé, de certa forma. Então, para eu crer, não é mais necessário que aconteça tantos milagres. Por quê? Porque já está aí. A caridade cristã, a fé cristã, já está disseminada. Então, por isso que não é necessário que aconteçam tantos sinais como aconteceu no início, né, da igreja, do cristianismo. Entretanto, a igreja faz todos os dias espiritualmente o que então faziam os apóstolos corporalmente. E esses milagres são maiores, porque restituem a vida não aos corpos, mas às almas. Então, os milagres eles acontecem ainda. O milagre do pão e do vinho que se transformam no corpo e sangue de Cristo. Na ressurreição, não mais dos corpos, mas das nossas almas, quando nós, por exemplo, cometemos pecados graves, e nós vamos até o sacerdote e nos confessamos, ali é como que houvesse uma ressurreição da nossa alma, porque a vida espiritual passa a existir novamente em nós. Então, aquilo que os apóstolos faziam visivelmente continua acontecendo na igreja, porém de forma invisível. Esses enfermos são os indolentes, que não têm forças para viver bem. Os leprosos são os cobertos da impureza, das obras e dos deleites. Os mortos são os que fazem as obras da morte. Os endemoniados, aqueles que estão sujeitos ao poder do diabo. Então, até essa realidade mudou, né? Então, antigamente, no início da igreja, então as pessoas, os gentios, eles adoravam falsos deuses, por quê? Porque eles não sabiam que existia um Deus verdadeiro. Hoje não. Hoje, no nosso meio, as pessoas sabem que existe um Deus verdadeiro. Agora, se elas não querem segui-lo, isso aí já é uma decisão delas, entenderam? Naquele tempo, as pessoas não tinham essa liberdade, como temos hoje. Então, hoje nós temos a opção de seguir ou não a Cristo, de ser ou não ser católico. Mas naquele tempo não tinha essa opção, as pessoas não tinham esta possibilidade. Então também, por isso não tem mais tanta necessidade, né, de haver tantos sinais clamorosos. Por quê? Porque todos têm acesso à graça, né? Basta qualquer pessoa ir na igreja, ela tem ali acesso a esse poder que Jesus deu aos 12. E porque os dons espirituais se envilecem quando meditados por uma recompensa temporal, condena a avareza, acrescentando: dai de graça o que de graça recebestes, como se dissesse: eu, vosso mestre e senhor, dei-vos sem cobrar nada, logo, dai também sem nada cobrar. Jesus previa que não faltariam aqueles que desviariam o dom do Espírito Santo como objeto de comércio, colocando o dom de fazer milagres a serviço de sua avareza.
Então, Jesus já coloca aqui essa instrução, sabendo que muitas pessoas poderiam utilizar este poder que Jesus concedeu à igreja com o fim de ganhar dinheiro, né? Então, Jesus já deixa esse mandamento claro, até para que nós também possamos ter um sinal claro de quem é um verdadeiro cristão e quem não é. Então, se alguém sai aí dizendo que opera milagres mediante contribuição financeira, nós já sabemos que é um falso. Por quê? Porque não segue aquilo que Jesus deixou no Evangelho, né? Vede que se preocupa tanto com a diligência dos costumes quanto com os milagres, mostrando que os milagres, sem ela, nada são. Então, fazer milagres, mas sem a observação do ensinamento de Jesus, não vale de nada. Vede também como impede a soberba, dizendo, de graça recebestes, e como previne a impureza do amor ao dinheiro, dizendo, dai de graça. Ou para que vissem que não são os autores dos benefícios, disse, de graça recebestes. Como se dissesse, não dais nada que vos pertença. Não recebestes nem como recompensa, nem como preço do vosso trabalho. E como é uma graça que vos dei, dai-a como haveis recebido, pois jamais encontrareis um preço que corresponda ao seu valor. Então veja, quando uma pessoa recebe um dom, uma graça, ela não recebe porque mereceu. A palavra graça vem de graça. Então, você recebeu gratuitamente. Não foi uma recompensa. É um dom que Deus deu. Então, uma pessoa que recebe o dom de cura, por exemplo, ela recebeu aquele dom gratuitamente de Deus. Pode até ser uma pessoa pecadora e Deus, por alguma razão, ter dado a ela aquele dom. Talvez até mesmo para testemunhar que aquele dom que ela possui não é por seus méritos. Então, se recebeu de graça, sem mérito algum, sem ter feito algum trabalho, da mesma forma devemos dar, né, aos outros. Então, aquilo que são os nossos dons, Deus nos deu gratuitamente, quer que seja qual ele. Um magnífico, um simples, é dom de Deus, ele me deu gratuitamente, ou seja, sem até eu mesmo merecer, então eu devo também colocá-lo ao serviço do meu próximo gratuitamente. Por quê? Porque eu não comprei, não é meu, foi dado. Eu sou apenas um servo daquele dom. Eu estou apenas a serviço dele, né? Para salvar o próximo e para salvar também a minha alma. Então é isso, gente. Nós concluímos então aqui o nosso primeiro estudo, né, dessa sequência que vamos fazer do capítulo 10 e retomamos o nosso próximo encontro a partir do versículo 9. Um abraço, até nosso próximo encontro.